John Talbot é um burguês muito rico que às vezes comercializava com ciganos, e por isso tinha um certo contato com eles. Certa vez John ouviu sobre uma lenda de um bicho que provocava terror numa aldeia. John fez uma profunda investigação sobre essa lenda e isso ocasionou o seu encontro com um menino monstruoso que vivia numa caverna. Esse menino mordeu o John e por isso o John acabou contraindo uma doença chamada licantropia. A partir dali, John se transformava em lobisomem todas as noites de lua cheia. Com o tempo, a fera que estava dentro do John também o fazia cometer atitudes fora da ética. Mas John sempre soube se disfarçar e manter a postura. Certa vez, numa noite de lua cheia, John se transformou no lobisomem e acabou matando sua esposa. O filho do John, Lawrence Talbot, acabou vendo aquilo. Lawrence acabou sendo visto como um insano por sempre relatar que seu pai virou um monstro e por isso John enviou Lawrence para um sanatório. Lawrence cresceu e se tornou um grande artista de teatro. Paralelamente a isso, Ben, que era o irmão do Lawrence e outro filho do John, estava perseguindo a fera para matá-la. Porém, a fera golpeia o Ben, fazendo ter graves feridas. Ben até tentou escapar da besta, mas a besta deu um fim na vida do Ben. O Ben foi tido como um desaparecido e por isso a Gwen, que é a mulher do Ben, vai falar com o Lawrence para que o Lawrence ajudasse ela e os investigadores a acharem o Ben. No início, o Lawrence rejeita a ideia, pois ele não queria ver o Ben nem ninguém que pertencia à sua família, mas Lawrence toma uma bronca da Gwen e ele passa a refletir a partir daí. Lawrence muda de ideia e viaja rumo à casa do seu pai, o John. Até ali, o Lawrence não tinha muitas lembranças sobre a sua infância, pois o sanatório o fez esquecer. Ele apenas tinha uma pequena ideia de que, quando a mãe dele morreu, a vida dele ficou problemática. Lawrence reconhece a enorme casa onde ele morava na infância, ao mesmo tempo que tem uma conversa amistosa com o pai dele, o John. Lawrence fica sabendo que o seu irmão estava morto e por isso ele foi verificar o corpo do irmão dele. Quando Lawrence retira o cobertor que cobria o corpo do Ben, é assim que ele vê que o corpo do Ben estava todo estraçalhado, desgraçado, todo acabado. E é a partir daí que o Lawrence e as pessoas que conheciam o irmão dele pensavam que era um animal selvagem que fez aquilo com Ben. E por isso caçadores eram enviados todas as noites para matarem esse suposto animal extremamente perigoso. As pessoas faziam rumores sobre o que seria esse animal, que estava fazendo um estrago enorme na vida de quem ficava fora de casa nas noites de lua cheia. E o Lawrence estava interessado em ajudar os caçadores a matarem esse suposto animal. Num dia de sol, John aconselha o Lawrence a não sair de casa durante a noite, porque era perigoso. Lawrence não sabia que a fera assassina era justamente o pai dele, aquele que lhe aconselhou a não sair de casa nas noites, principalmente as de lua cheia. Mas o Lawrence mete o louco e vai numa aldeia de ciganos, isto porque o Ben havia adquirido uma moeda que tinha simbologia atrelada aos ciganos. Lawrence queria entender os últimos passos do irmão dele. E dali aparece um grupo de caçadores que acham que o culpado pelas mortes era o urso de circo, mas o dono do urso rebate as acusações, afirmando que o urso era dócil. E esse mesmo urso é o primeiro a ver o lobisomem correndo naquelas redondezas, e é do susto do urso que aos poucos um grupo de pessoas começam a ser atacadas. Portanto, estava claro que aquele urso nada tinha a ver com as mortes. E o lobisomem começa a atacar um por um, fazendo um enorme estrago. Lawrence tenta encontrar a besta, mas não consegue alcançá-la. Ele até salva uma mulher que quase seria morta pela besta. Logo depois, Lawrence vê um menino correndo rumo a um local mais calmo. Lawrence percebe que a besta estava indo para esse local e por isso o Lawrence se apressa para salvar o garoto. Chegando lá, o garoto fica bem e se retira daquele nevoeiro. Já que o garoto estava seguro, o Lawrence fica procurando a besta e em meio a isso a besta ataca o Lawrence, mordendo o Lawrence de maneira profunda. Os caçadores tentam matar a besta, mas a besta escapa. Lawrence é levado para os ciganos, e assim uma cigana até pede para que o Lawrence fosse morto, porque a lenda dizia que aquele quem era mordido pelo lobisomem também se tornaria um lobisomem. Mas a Maleva, que é uma curandeira dos ciganos, poupa a vida do Lawrence, alegando que eles estariam cometendo um pecado caso matassem o Lawrence. Lawrence é levado para a mansão do seu pai e é cuidado pela Gwen. Quando a lua cheia está sumindo, o Lawrence tem péssimas sensações durante aquela noite.
Ele tem lembranças e visões. Entretanto, no dia seguinte, o Lawrence já estava bem. Logo depois, o médico fica impressionado como Lawrence havia se curado muito rápido. Em meio a isso, o inspetor Frederick aparece na cidade para investigar o que estava provocando as terríveis mortes sangrentas naquela cidade e nas aldeias. Frederick quer conversar com Lawrence para ter informações sobre o que estava provocando as mortes. E durante a conversa entre o Frederick e Lawrence, o Frederick vê o Lawrence como suspeito pelas mortes, uma vez que o Lawrence já havia ficado num sanatório, e isso lhe deixava com a reputação de um louco. Lawrence fica ofendido e pede para o Frederick se retirar daquela mansão. O Frederick deixa bem claro que o Lawrence seria investigado. Lawrence tem um momento de distração com a Gwen, e é naquele momento que ele vê que seus sentidos estavam aprimorados e que por isso mesmo conseguiu ouvir cavalgadas numa enorme distância. Essas cavalgadas vinham da cavalaria de um grupo de homens que enxergavam Lawrence como uma ameaça, já que o Lawrence foi mordido pelo lobisomem. Esses homens querem levar o Lawrence com eles, mas um tiro aparece naquele lugar e esse tiro veio da espingarda do John, pai do Lawrence. O Singh, que é servo do John, também estava escondido, apontando arma para todos aqueles homens que queriam levar o Lawrence. O John consegue amedrontar aqueles homens e esses homens se retiram do jardim daquela mansão. Como o Lawrence estava um pouco ferido, ele é cuidado pela Gwen. Enquanto a Gwen cuidava do Lawrence, o Lawrence continua a perceber que os seus sentidos estavam aprimorados. Isso faz ter um momento constrangedor com a Gwen. Lawrence se retira da presença da Gwen, deixando ela confusa. Lawrence passa a refletir e, por isso, durante a noite, Lawrence avisa para a Gwen para ela voltar para a casa dela. Ele fala para ela sair daquela mansão, visto que aqueles momentos daquela casa eram fortes e seria desnecessário ela estar ali, já que o corpo do Ben já havia sido encontrado. Gwen se retira daquela mansão ainda naquela noite, e o Lawrence estava mais confortável, já que a Gwen estava fora daquela mansão. No dia seguinte, os caçadores já preparam balas de prata para matar a fera, já que a lenda dizia que balas de prata eram capazes de matar o lobisomem. O cachorro daquela mansão já estava estranhando Lawrence. A lua cheia estava chegando, e já que era a noite de lua cheia, uma atendente questiona ao Frederick sobre o motivo do Frederick não capturar o Lawrence. O Frederick esclarece que não havia elementos jurídicos para que o Lawrence fosse mandado para uma prisão. Ainda naquela noite, o Lawrence também estava atrás de balas de prata. Em meio a isso, seu pai o questiona sobre a Gwen ter saído daquela mansão. O Lawrence esclarece que foi ele quem mandou ela voltar para a casa dela, pelo motivo de que aquela mansão estava amaldiçoada. E assim o John se retira da presença do Lawrence. Lawrence vê o seu pai, o John, correndo para um local fora daquela mansão. Lawrence corre atrás do pai dele para entender o motivo do pai dele estar indo para um local escondido. Lawrence observa aquele esconderijo do John. Lawrence até encontra o seu pai, e o seu pai lhe diz que aquele lugar o ajudava a refletir sobre a mãe do Lawrence, que proporcionou momentos maravilhosos a ele. Com um jeitinho, o John retira o Lawrence daquele lugar. John se tranca. Ele fala frases que o Lawrence não consegue entender corretamente, e ele se enfia no escuro, e assim seus olhos ficam brilhando no escuro. Lawrence vê que algo de errado estava presente em seu pai, mas quando ele dá as costas, é assim que o mesmo tem modificações dolorosas em seu corpo. Lawrence se transforma num lobisomem pela primeira vez, e o seu uivo é altíssimo, chamando a atenção de caçadores e investigadores que estavam no bar. Lawrence, que agora era lobisomem, ataca os caçadores um por um, causando um enorme estrago, deixando as tripas deles no lado de fora. E quem repara essas tripas é o Frederick, que fica motivado em encontrar essa fera. No dia seguinte, Lawrence é acordado pelo seu pai. O John avisa ao Lawrence que ele fez coisas terríveis. Lawrence estava todo ensanguentado e tenta voltar para a mansão, mas os caçadores e investigadores capturam o Lawrence. O John se disfarça como que não sabia de nada de estranho em Lawrence. E assim as autoridades levam o Lawrence, enquanto que o John observa o Lawrence sendo capturado. Lawrence é levado para o sanatório e ali ele é torturado por diversas vezes. Lawrence continua a ter visões e pesadelos nas noites e dá-lhe mais tortura nele. O John faz uma visita ao Lawrence e é naquela visita que ele escancara que matou a mãe do Lawrence e também matou Ben, irmão do Lawrence. John fala frases que mostram que ele se entregou à besta e por isso cometia atrocidades. Lawrence fica furioso,
mas estava preso. O John apenas se retira daquele sanatório, abandonando Lawrence. Lawrence é levado para uma demonstração, pois o doutor acreditava que Lawrence era um louco. Lawrence avisa que algo de ruim estava para acontecer, mas ninguém dava ouvidos para ele. A lua cheia chega e aos poucos o Lawrence se transforma no lobisomem. Isso chama a atenção da plateia, que depois de ver a fera passa a correr daquele lugar. O lobisomem se solta e ataca as pessoas dali, provocando mortes e feridas. Inclusive, ele até mata o doutor que torturava ele quando ele estava como Lawrence. Frederick estava por ali e ele tem ânsia de matar o lobisomem, e por isso ele persegue o lobisomem. O lobisomem pula nos telhados rumo a um ambiente para se esconder, e quando ele pisa na cidade, o mesmo continua a provocar ferimentos e mortes. Ele escapa de um grupo de homens que foram convocados pelo Frederick. O lobisomem se esconde debaixo de uma ponte, bebe água e espera o amanhecer. No amanhecer, o Lawrence já sabia onde ele deveria ir. O Lawrence vai na casa da Gwen, e ele escancara que foi o John quem matou o irmão e a mãe dele. Lawrence também escancara que ele era a besta que todos temiam. A Gwen fica estarrecida com aquelas informações. Gwen cuida do Lawrence, eles têm um momento de romance. Mas o Frederick estava atrás do Lawrence. Ele entra na casa da Gwen e faz seus homens segurarem a Gwen. Frederick observa aquela casa da Gwen e ele pensa que o Lawrence estava lá, mas o Lawrence havia escapado. Enquanto o Lawrence estava na rua, ele dá um jeito de ninguém perceber quem ele era, já que sua fama de besta assassina corria por toda a cidade. Há uma moça que até desconfia do Lawrence, mas no final das contas, o Lawrence consegue se disfarçar melhor e assim essa moça para de olhar para ele. Lawrence estava caminhando rumo à mansão do pai dele. Já a Gwen estava estudando sobre a licantropia. Gwen até vai à aldeia dos ciganos para saber como ela poderia tirar a maldição do Lawrence. Maleva, uma cigana, explica que somente alguém que amasse o Lawrence poderia livrá-lo da maldição. A Gwen fica sabendo que provavelmente somente a morte do Lawrence acabaria com aquela maldição. Frederick manda homens para toda a cidade e até tinha mandado um homem para a mansão do John. Frederick vê a Gwen montada no cavalo rumo à mansão do John e o Frederick segue a Gwen. Lawrence finalmente chega na mansão do pai dele. Ele vê que o servo do pai dele já estava morto. Lawrence estava com uma espingarda em suas mãos e depois vê outro homem morto naquela mansão. Esse homem era um dos investigadores que foram mandados para aquela mansão. Ele foi mandado por Frederick. Lawrence se depara com o seu pai. Em meio à conversa, o John incentiva o Lawrence a apertar o gatilho daquela espingarda. O Lawrence até aperta, mas nada aconteceu e o John dá porradas no Lawrence. O John explica que ele já havia desestabilizado aquela arma há muito tempo. O John continua a bater no Lawrence e até o leva rumo à lua cheia. É naquele momento de conflito entre eles dois que o John e o Lawrence se transformam em lobisomens. Eles dois passam a brigar entre eles. O John continuava a ser mais forte. Entretanto, há um momento em que o John vai atacar o Lawrence, mas o Lawrence o empurra rumo a uma lareira. John fica em chamas e o Lawrence aproveita e arranca a cabeça do John. Agora o John estava morto, e o Lawrence vinga a morte da mãe dele e do seu irmão também. A Gwen chega na mansão e encontra o Lawrence ainda como lobisomem. O Frederick aparece e o Lawrence acaba atacando o Frederick. Quase atacava a Gwen também, mas ela conseguiu escapar. O Frederick passa a ser mordido pela besta e depois a besta corre atrás da Gwen. A Gwen continuava a correr naquela floresta para escapar da morte e o lobisomem estava atrás dela. Logo depois, a Gwen e o lobisomem se encontram. O lobisomem domina a Gwen. A Gwen tenta acalmá-lo, mas os caçadores chegam no local e por isso a Gwen dá um tiro no lobisomem. O lobisomem estava morrendo e ele voltou a ser Lawrence. Lawrence afirma que aquele era o destino dele e assim ele morre. O Frederick, que estava todo mordido, vê que o Lawrence estava morto. Ele olha para o céu e vê a lua cheia. A história mostra o ambiente e a vegetação, e depois disso, assim a história acaba.